Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Nesse caso aqui, nesse estudo, nós vamos estar entrando mais uma vez na Cabala no nível Sud, ok? Todos nós sabemos que a Cabala ela é milenar e é uma sabedoria judaica. No livro de Hebreus, capítulo 8, verso 11, diz assim: Ninguém jamais precisará ensinar ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conhece o Eterno? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. A gente sabe que esse período de conscientização plena, de conhecimento pleno, ele se dará início, né, ali no período do milênio. Porém, irmãos, eu gosto de falar que é lógico que o Mashiach, ele revela quem é o Pai, mas o Eterno, ele é tão grande, irmãos. Deus, ele é tão imenso que nem a eternidade é capaz de revelar o Eterno na sua totalidade, ok? Então, vai ser uma vida, né, de eterna descoberta. Isso é extraordinário. Algumas profecias de sábios cabalistas asseguram que chegará o dia em que todos os seres humanos conhecerão a Cabala, conhecerão o nível Sod, conhecerão, né, as profundezas da Torá, ok? Aquilo que está oculto. Atualmente, né, a tradição mística hebraica é acessível a qualquer pessoa disposta a estudá-la. Entretanto, nem sempre foi assim. Durante muitos séculos, a sagrada tradição judaica somente era transmitida a hebreus, né, a judeus do sexo masculino com mais de 40 anos. E a atual geração vem cumprindo a profecia. A filosofia cabalística é cada vez mais divulgada no mundo todo, seja por virar moda entre grandes celebridades ou por despertar o interesse de curiosos, à procura de algo que esclareça dúvidas existenciais. No entanto, para os estudiosos da sabedoria sefirótica, né, esferas celestiais da árvore da vida, da árvore da Cabala, o verdadeiro motivo do crescente interesse de pessoas das mais diferentes religiões e culturas pela Cabala é muito claro. A humanidade chegou a um nível de materialidade e egoísmo tão elevado que o anelo pela luz e pelo reencontro com Deus se transformou em uma necessidade urgente. Infelizmente, não são todos que despertaram, né, irmãos? Para a verdade que nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos de Deus e chegamos ao Eterno através de Yeshua e da sua Torá. Mas mesmo em evidência, a Cabala não perdeu sua aura misteriosa. Poucos sabem que sua sabedoria não pode ser definida simplesmente como uma corrente mística do judaísmo. A essência da Cabala está no contato entre o Criador e a criatura. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Ok? Isso aqui é extraordinário, tá? A essência da Cabala é isso. O contato entre o Criador e a sua criatura. A gente vê, né, no Antigo Testamento ali, na Antiga Aliança, o Eterno a todo momento
buscando um relacionamento com o povo, né? Quem lê as escrituras sabe disso. Mais especificamente, é um sistema adequado de... Desculpe, mais especificamente é um sistema de adequação do ser humano às leis universais, cujo objetivo é bem receber aquilo que o Criador tem para doar. Há quem afirme que esse sistema é nada menos que a fonte infinita da sabedoria universal, a chave para desvendar os mais profundos mistérios do cosmo e da existência. E essa sabedoria universal era chamada pelos antigos gregos de gnose. Olha só, irmãos. Muitas religiões, é importante falar isso aqui, né, pegaram o conhecimento da Torá, irmãos, né, de alguma forma eles tiveram esse entendimento, tiveram acesso a esse nível Sod e levaram esse conhecimento para a religião deles, ok? Por exemplo, o poder do pensamento, né? É muito difundido em muitas religiões aí, sem citar a Torá, mas a gente vê claramente isso na Torá. A gente tem vídeos aqui falando sobre isso. Inclusive, o Eterno permitindo, nós vamos estar falando sobre vibração também, frequência, ok? Então, como eu falei, de alguma forma, muitos tiveram acesso a esse conhecimento, né? Vários sábios sempre estudaram a Torá e levaram esse conhecimento para suas religiões e não deram o crédito à palavra do Eterno. Vamos continuar. Contudo, se a essência da Cabala não está associada somente ao judaísmo, o mesmo não se pode dizer das mensagens ocultas que ensinam os métodos para adquirir esse conhecimento. Quando o Eterno ditou a Torá, né, a Moisés no Monte Sinai, ele estabeleceu 4 níveis de entendimento para o texto sagrado. Pessá, o significado literal, o modo simples da mensagem, aquilo que é utilizado pelos religiosos na nossa época, por exemplo, né? Remes, que inclui alusões e insinuações alegóricas. Drash, que é a interpretação metafórica mais aprofundada. E Sod, um nível mais profundo, oculto e simbólico, em que se inclui a Cabala. Ok? A obra de maior importância para os cabalistas é o Zohar, o Livro do Esplendor, escrito há quase 2000 anos. Trata-se de uma interpretação de um manuscrito cabalístico mais antigo, o Sefer Yetzirah, ou Livro da Formação. Também, né, eu já iniciei a leitura desse livro e eu quero estar me aprofundando mais para estar fazendo alguns vídeos, algumas leituras também aqui no canal, cuja autoria, né, do Sefer Yetzirah é atribuída a Abraão, o grande patriarca hebreu. Abraão foi originador, né, das 3 maiores religiões ocidentais e do Oriente Médio, segundo alguns estudiosos, né? Abraâmicas, o islamismo através de Ismael e o judaísmo a partir de Isaac, ok? E existe uma linha que coloca, né, o cristianismo por meio de Yeshua. Segundo o Zohar, o universo é regido por leis espirituais precisas de ação e reação, causa e efeito. Todos esses textos, apesar de já poderem ser lidos por qualquer pessoa que tenha interesse sobre temas como a criação do universo, a vida após a morte e a evolução espiritual em geral, não são de fácil compreensão. Isso aqui é verdade, irmãos. Eu deixei a leitura por um tempo de alguns deles e estou retomando, né? O Zohar, por exemplo, o Livro do Esplendor. Chegou um momento que eu parei, o Barri, eu iniciei,
e parei logo em seguida, ok? E também o Sefer Yetzirah, o qual eu estou retomando a leitura. O motivo é simples, né? Tratam-se de realidades espirituais totalmente desconhecidas pelo ser humano comum, que não podem serem vistas, ouvidas nem captadas por nenhum dos cinco sentidos. São escritos, portanto, na chamada linguagem dos ramos, que utiliza conceitos que a nossa mente comum e racional não pode captar. A Cabala se reporta a determinados planos espirituais ou esferas de manifestação divina, conhecidos como sefirás ou sefirotes. Para compreendê-los é necessário um esforço que transcenda o mundo físico, o desenvolvimento de um sexto sentido que só pode ser criado a partir de uma forte intenção em direção à divindade. Por isso que os sábios cabalistas dizem que as sefirotes são apreendidas somente por intuição, pelo contato íntimo e espiritual, pelo esforço individual de conexão com o eterno, com Deus. É o mesmo motivo, né, dos antigos gnósticos afirmarem que a gnose somente pode ser conquistada por revelação interna, jamais por meros estudos intelectuais. Olha só aqui que interessante, né, irmãos? A gnose, usando aqui uma raiz da cabala e acoplando, né, aos seus estudos. Então, usando ali a cabala para estar passando aí o que eles acreditam, que eles creem. Então, a gente vê claramente aqui, né, irmãos, um texto, um entendimento, ou um ensino, ou um estudo sendo plagiado, ok? O grande cabalista contemporâneo Samuel Eor, em vários de seus livros e conferências, desvendou os maravilhosos mistérios da Cabala, fazendo uma prática espiritual e iniciativa para a nossa atualidade, trazendo a luz da verdade a todos que têm um anseio em iniciar a grande jornada pela felicidade integral do ser. É muita coisa, né, irmãos? E eu quero terminar esse vídeo aqui dizendo que o principal da Cabala é o quê? É essa busca pela profundidade da Torá, do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Porque, na verdade, a Torá, ou Pentateuco, não é um simples livro. É um código divino a ser desvendado. E sem o nível Sod, né, sem a gente cavar o mais profundo que a gente puder, né, é lógico, sempre clamando ao Eterno por esse conhecimento, que ele venha ter misericórdia e nos revelar. A gente vê o rei Davi, né? É interessante o rei Davi quando ele fala: abre tu os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Olha só, irmãos, que versículo tremendo. Ok? É um versículo onde a gente vê, eu posso dizer que uma angústia de Davi, um desejo grande de Davi em conhecer a Torá, porque ele sabia que a Torá era tremenda, né? Ele sabia, ele conhecia o nível Sod, ele sabia que tinha algo a mais. E ele clama, né? Se eu não me engano, é Salmo 119, 18. Vamos estar vendo aqui para a gente confirmar e estar finalizando esse vídeo. Salmo 119, 18. É isso mesmo. Abre tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Então, assim como Davi, irmão, nós temos que ansiar pela palavra do Eterno. O nosso Mashiach Yeshua, ele só falou de Torá, ele só debateu Torá, né? Todo o embate, toda a discussão, toda a conversa de Yeshua foi Torá. Então a gente não pode ser diferente. Ok, irmãos? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.